João capítulo 4, a partir do versículo 46, diz assim, o texto sagrado: dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia. E por que João está reforçando isso? Porque o primeiro sinal foi em Caná na Galiléia. Então, de novo, ele voltou a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte, ou à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia e tinha sido liberto da morte. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto ele reconheceu o pai, que foi naquela mesma hora precisamente que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Isso é importante. Creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos estudando e chegando na reta final dos milagres, e que maravilha ver como João foi selecionando alguns sinais, que ele chama de sinais, alguns milagres de Jesus, e nesses sinais a gente estava sempre acompanhando e mostrando para vocês como João estava apontando para algo maior, ou seja, não era simplesmente para atingir aquela vida ou aquela família que recebeu o milagre, mas todas as outras pessoas que estavam ao redor. E depois de 2000 anos desses eventos, nós aqui ainda estamos impactados com esses movimentos de Jesus, que certamente ajudou e impactou a vida daquelas pessoas naquele momento, mas também traz grande enlevo para a nossa alma. O grande objetivo dos sinais é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e essa é a construção teológica que João está mostrando. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias esperado. E aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos o texto que é muito rico em detalhes por conta do contato de Jesus com a mulher samaritana. Jesus vai falar a respeito de adoração, todos aqueles desdobramentos que vêm desse texto, um texto muito maravilhoso. Depois o texto vai falar da abrangência do Evangelho a partir da mulher samaritana, como ela entra na aldeia dos samaritanos e toda uma aldeia, toda uma cidade vem crer no Evangelho. E essa expressão crer em Deus, crer em Jesus, é fundamental para a gente entender o Evangelho de João. E os samaritanos creram, ou seja, o povo inimigo acabou crendo em Jesus por conta do testemunho de uma mulher. E aqui a gente vê um oficial, uma pessoa voltada ao trabalho do rei, uma pessoa da área militar, se rendendo, e também toda a sua casa se curvando ao Evangelho do Senhor, como diz para nós o versículo 53, naquele momento em que Jesus disse: teu filho vive, ele creu e toda a sua casa. Então veja como estar com Jesus, ou ouvir a palavra de Jesus e ver os sinais de Jesus, promove essa crença, essa fé, e a partir de nós, toda a nossa casa ou toda a nossa família pode se render também ao Evangelho do Senhor Jesus. Entre o sinal das bodas de Caná, lá no capítulo 2, e esse aqui, Jesus fizera outros sinais, no entanto, em Jerusalém. E agora o João está mostrando para nós e catalogando esse segundo sinal. Dá uma olhadinha no versos 43
46, quando ele fala assim, dirigiu-se de novo, mostrando que mais uma vez Jesus estava nas terras samaritanas e depois ele vai partir para a Galileia. No verso 47, diz aí o texto que, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Quem foi ter com ele foi um oficial que está aí no versículo 46, que era oficial do rei, cujo seu filho estava doente lá em Cafarnaum. Então, veja que ele está vivendo um momento de dor, um momento de luta, um momento de intensa preocupação com o seu filho. Diz o texto sagrado que o seu filho estava com uma febre muito intensa, que estava levando à morte. Algumas versões, e a expressão no grego dá a ideia para nós que o menino estava à beira da morte, que ele estava vivendo os seus últimos momentos, seus últimos suspiros, mas ele tem uma dinâmica de vida, de trabalho, ele está trabalhando e ele ouviu que Jesus estava ali naquela região e ele vai procurar Jesus, como o texto está dizendo aí para nós no versículo 47. Então ele roga a Jesus que descesse com ele para curar o seu filho. Então, nessa expressão dele, ele fala o seguinte: ó Jesus, o senhor não pode descer comigo até Cafarnaum? Lembrando que essa localidade onde eles estavam era mais alta, então eles precisavam descer até a cidade de Cafarnaum. E o texto então vai dizer que Jesus respondeu a eles: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então Jesus está falando para ele: olha, você precisa ver os sinais, você precisa da minha presença física, ou você é capaz de crer na minha palavra? E é muito interessante isso, porque às vezes, e nós somos assim mesmo, nós gostamos de ver, nós gostamos de ter certezas, nós gostamos de ter algumas confirmações, e na realidade isso não é fé. A fé é ter a certeza e a crença na palavra de Jesus. Então Jesus aqui promove nele uma espécie de um teste e fala o seguinte: se eu descer com você, se você vê os sinais, você vai crer? Então é só assim que você crê? E veja que pela segunda vez João vai dizer que ele vai rogar, ele pede, ele suplica, ele implora. E eu fico imaginando, amados irmãos, isso está aí no versículo 49, até que ponto nós somos persistentes, ou como a Bíblia diz, perseverantes, e não esmorecemos diante de um pedido que nós temos. Eu acho lindo alguns irmãos e irmãs, inclusive a irmã Natália hoje já falou aqui, da Thelma, que recebeu uma bênção de um pedido do coração. Irmãos e irmãs que persistem em pedidos e continuam rogando, mesmo sem nenhum sinal de que Deus vai abençoar, sabendo que no tempo certo, no tempo oportuno, a resposta do Senhor virá. Como nós temos sido perseverantes, Edielson, irmão Carlos, Natália? Clamado a Deus, e Deus tem nos respondido como igreja, Deus tem nos respondido como povo de Deus, e Deus tem nos respondido individualmente. Eu glorifico a Deus nessa noite por poder pregar novamente, por estar bem de saúde. Segunda-feira fui à Americana, ontem passei em Piracicaba, vendo as dinâmicas da igreja, comprando alguns equipamentos da igreja. Semana passada, Carlos e eu trabalhamos a semana toda. Essa semana já retomamos algumas ações. Então, temos tido respostas de Deus e nós precisamos perseverar. E perseverar como? Rogando, clamando. Se o seu pedido não é digno de você reiteradas vezes pedir a Deus, então não peça. Então veja que ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade. Qual que é a necessidade? O filho está doente, e ele roga a Jesus. No verso 49 ele falou assim: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Sabe o que eu aprendo aqui? Se o Senhor não for comigo, se a tua palavra não estiver comigo, ele vai morrer. Ou seja, eu não tenho outra fonte de esperança que não o Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu creio que num tempo como o nosso que vivemos, nós precisaríamos levar essa palavra a sério e dizer assim: a minha esperança está em Jesus, e eu só confio em Jesus, só em Jesus.
problema é que nós confiamos nos homens, confiamos em pessoas, em instituições, confiamos em ideologias, confiamos em promessas vazias dos políticos, e agora esse ano eleitoral, e eles já estão por aí fazendo as suas propagandas, os vereadores, e nós confiamos em tudo isso, e esse homem está falando assim: eu não creio no meu poder, lembrando que ele era oficial do rei. Se ele é oficial do rei, ele tinha uma boa condição financeira, ele tinha um bom amparo médico, ele tinha condições financeiras de promover uma recuperação para o seu filho, mas não, ele vai em Jesus, o autor da vida. E nessa noite eu quero te conduzir nesse caminho, nessa trilha. Se você deseja ver a glória de Deus, você precisa colocar a sua situação, e aquela situação que aparentemente não tem solução, que é irreversível, que ninguém deu jeito, entregar para Jesus e rogar a Jesus. Assim como aquele cego, o Bartimeu, que estava lá em caminho de Jerusalém, que ficou gritando: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. E a multidão tenta calar, e a voz daquele homem, ele grita mais alto. Lembra disso, Natália? Ele grita, ele deixa a capa, ele adora antes de ver o milagre. E aí está todo mundo tentando sufocar a nossa voz, tentando dizer que a nossa fé em Deus não é tão relevante. E a gente está aqui, quarta-feira após quarta-feira, clamando: Senhor Jesus, tem compaixão da minha vida, tem compaixão dos meus familiares, assim como a Valneide falou, salva a minha família, como a Rosânia colocou, encontre os meus filhos com a tua graça, visite o coração do Leandro lá que está precisando de saúde, o seu Aguinaldo que está lá no hospital nessa hora com o Mário, as pessoas que estão afastadas do teu evangelho. Senhor, tem compaixão de nós não estamos vendo alguns sinais ainda, mas nós cremos na tua palavra, porque Jesus é a nossa única esperança. É isso que ele diz: Senhor, desce comigo, porque sem o Senhor meu filho vai morrer. E Jesus diz para ele no versículo 50: vai, disse Jesus, teu filho vive. Veja que o poder da vida está na palavra de Jesus, não está na palavra do médico. Lembremos, quem dá a última palavra na nossa vida é Jesus, ponto. É Jesus. Ele fala assim: o teu filho vive. Se você está preocupado com a saúde, com a vida dele, então fique em paz, porque ele vive. Agora, o menino estava à beira da morte, e veja que o texto vai dizer que aquele homem, Edielso, creu na palavra de Jesus, ele segurou na palavra de Jesus, ele ancorou sua vida na palavra de Jesus. E assim nós também precisamos colocar toda a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. Eu me lembrei de um hino, Carlão: em nada ponho a minha fé, senão, Edielso, na graça de Jesus. E ele creu naquela palavra. Ou seja, se Jesus disse, está dito, porque Jesus é o verbo de Deus, e quando Deus estava criando a humanidade, Jesus já estava lá, e Jesus estava com o Pai, soprando nas narinas do ser humano fôlego de vida, e daquele lugar, ou seja, 30 quilômetros longe de Cafarnaum, Jesus dá uma palavra para aquele homem: meu Senhor, pode ir para a tua casa, porque teu filho vive. Eu não preciso estar lá, eu sou onipresente, eu estou aqui, e o poder do meu Pai vai alcançar ele lá no leito. O teu filho vive. E aquele homem falou assim: eu creio, Senhor. Diferentemente de nós, ele creu na palavra de Jesus, ele se segurou na palavra de Jesus, ele abraçou com fé e com certeza a palavra de Jesus. Agora, nós recebemos inúmeras promessas de Jesus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família e para a nossa igreja, e nós precisamos abraçar com fé. Ele creu de todo o coração, ele creu na palavra de Jesus e partiu. Hashtag partiu, lembra o hashtag partiu? Hashtag partiu academia, partiu culto, e o homem, hashtag partiu. Ele não ficou conversando com Jesus, ele não pediu mais informações, ele não pediu explicações, simplesmente ele pega a estrada e volta para casa. Certamente esse homem, segundo as informações aí do verso 46, viera até Jesus, naquela região de Caná da Galileia, somente para ter um encontro com ele e pedir uma solução para a vida.
E com uma palavra só ele volta para casa. E diz o texto aí no versículo 51 que ele estava descendo para Cafarnaum, né, Carlão? Descendo para Cafarnaum e descendo para Cafarnaum, ou seja, 30 quilômetros, quando os seus servos vêm ao encontro. Por quê? Veja bem, hoje 30 quilômetros de carro, de ônibus, seria pertinho. Vamos falar assim, 30 quilômetros hoje, Ediel, você que pilota aí, meia hora, 20 minutos, com trânsito. Em São Paulo, 1 hora, vai. Naquela época com animais, não sei o que, eu fui fazer lição de casa, 1 dia. Então provavelmente esse homem já havia vindo e agora estava voltando, ou seja, 1 ou 2 dias, 3 dias. Então a comitiva dele está vindo na sua direção. Os seus servos, preocupados com ele, uma vez que ele é oficial do rei, está vindo em sua direção. E quando chegam e falam o seguinte: olha, o seu filho está vivo. Nós viemos trazer uma boa notícia. Se você veio procurar cura, então fique em paz, o teu menino está vivo. E aí no versículo 52 ele fala assim, ele fica indignado, né? Indignado não, ele fica abismado com aquela notícia e ele indaga. Ele fala assim, mas que hora foi mesmo? Só para eu ter certeza, que hora que ele se sentiu melhor? Aí disseram para ele no verso 52, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª, foi naquele momento, precisamente, olha essa expressão aí, verso 53. Ele reconheceu que foi naquela hora precisamente a hora que Jesus dissera. Veja, Jesus é preciso, Jesus, Edielson, guarda essa, é cirúrgico. É na hora que ele fala, é na hora que ele quer, é na agenda de Deus. Não é no meu nem no seu tempo, é na hora precisa, é na hora que de fato você carece da graça de Deus. E ele entendeu que foi naquele momento que Jesus disse, teu filho vive, e por isso ele creu. Ele falou o seguinte, eu já tinha crido na palavra de Jesus, e agora vocês falando e confirmando que foi naquele momento, mais uma vez eu reafirmo que a minha fé e a minha crença está em Jesus. E assim, diz o texto sagrado, toda a sua casa foi levada aos pés do Senhor por conta da crença daquele homem. Então veja as lições. Nós não precisamos ver para crer. E Jesus em várias ocasiões disse, felizes são aqueles que não viram e creram. Então essa ideia que nós temos hoje de que nós precisamos ter algumas seguranças, algumas estacas para a gente amparar a nossa fé, isso não é verdade. A verdadeira fé cristã é quando nós cremos nas palavras de Jesus. Dia desses alguém perguntou assim para mim, pastor, mas como vocês ainda acreditam em igreja, nesse projeto? Eu falei assim, porque não é um projeto meu, não é um projeto da denominação batista, igreja é projeto de Deus, foi Jesus que plantou a igreja, e por isso que vai continuar dando certo até que Ele venha. É promessa dele, é promessa dele promover uma mansão celeste para nós na eternidade, é promessa dele cuidar da nossa vida, e nós não precisamos ficar vendo todo dia e todo momento alguns sinais, não, o grande sinal já foi revelado na cruz. Então esse sinal estava apontando para algo maior. O que é algo maior? Se nós não somos capazes de crer nas promessas de Jesus e crer que de fato Ele é Filho de Deus, nossa fé é vã, é nula. Ou, como diz Paulo, se a gente crê somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nós precisamos aprender com esse homem a procurar a Jesus, a rogar a Jesus e falar assim, eu creio na palavra que veio de Jesus. E eu não preciso de nada a não ser da minha fé. Eu me lembro, inclusive, caminhando para o final, quando cheguei aqui na Nova Canaã e tínhamos desafios homéricos, gigantescos, desafios orçamentários, desafios pastorais, lembra, Natália? Desafios de construção, lembra, Carlão? Desafios de estrutura. Edielson chegou já na outra fase, né? Desafios de espaço de som,
não tínhamos câmera, não tinha transmissão, tínhamos dificuldades aqui no corredor, não tínhamos vários equipamentos que temos hoje. E eu já naquele tempo, há 5 anos atrás, eu falava assim: a Nova Canaã vai ser assim, vai ser assado, vai ter quantidade de tanto de gente, não lembra, Carol? Vai chegar famílias, Deus vai mandar. E a gente começou a orar e tinha algumas pessoas que ficavam falando: mas será? E agora que está em curso o processo de Deus na nossa igreja, eu fico todo tocado pelo Senhor. Algumas pessoas falam assim: Jé, você tinha razão. Não, é porque não é minha palavra, foi a palavra de Jesus. A igreja dele não vai padecer, amém, não vai perecer. Deus vai trazer as pessoas que hão de ser salvas. Depois que nós chegamos, nós batizamos muita gente, acolhemos muitas pessoas. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Jesus e cremos que a igreja vai avançar. Cremos que a sua família pode ser alcançada a partir da palavra de Deus que já está no seu coração. Veja que esse homem, crendo no Evangelho, levou o Evangelho para dentro de sua casa e toda a sua família, e certamente ele pregou o Evangelho para todos esses seus soldados. Olha, vocês precisam crer em Jesus, tudo que Jesus falar é verdade, e ele passa a viver agora pela fé, e não somente por umas questões ou pela linguagem mais racional. Não estou dizendo que ter fé é um conflito com a nossa racionalidade, não. Inclusive, John Stott vai dizer que a nossa fé é uma fé que pensa, e pensa muito. No entanto, nós precisamos tirar um pouco dessa racionalidade mais incrédula e sermos mais crentes e piedosos. Não, eu creio na salvação dos meus familiares, eu creio na restauração da minha esposa, eu creio que o pastor vai ficar melhor. Estou melhorando, hein? Graças a Deus. Eu creio que famílias irão voltar para o Evangelho. Eu creio que o Senhor vai trazer cura para o seu Aguinaldo, que o Senhor vai curar as pessoas, como o Senhor fez com a vida da Aurora. Obrigado, Senhor, pela vida da Isabel, que esteve domingo com a gente. Eu creio que o Senhor vai curar essas moças novas que estão com câncer. Eu creio que o Senhor vai conduzir a tua igreja. Eu creio que a obra missionária vai alcançar novos patamares. Eu creio que a carreta missionária lá no Rio Grande do Sul vai ser uma bênção, como tem sido. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Eu creio no sustento. Eu creio. E a gente vive pela fé. Diz o Antigo Testamento já: o justo vive pela fé. E aí Paulo vai dizer assim: visto que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. E esse homem, no segundo sinal, nos ensina a marchar e trilhar a nossa vida até o último dia, caminhando pela fé. Fé. Você não precisa ver para crer, você precisa crer, porque quem crê, vê os seus olhos se abrindo, se descortinando, e ele consegue visualizar outros horizontes. Creia na palavra de Jesus, porque Jesus disse: haja luz e houve luz. Jesus disse: haja vida e houve vida para o menino. Eu não sei o que você espera do outro lado, mas a expressão de Jesus para mim e para você nessa noite é essa, e eu encerro a minha palavra: haja vida. Haja vida na sua vida, haja vida na sua família, haja vida no leito onde você está, haja vida no seu trabalho, haja vida no seu casamento, haja vida na igreja, haja vida em nós. O menino estava morto, ou para morrer, e Jesus, diante da morte, disse: haja vida. E o menino viveu. Tenha fé, creia, e de fato, viva, caminhando e marchando pela fé. Amém. Amém. Você pode deixar um amém aqui, conseguir chegar ao final. Tudo bem, Timóteo? Chegamos ao final da nossa série de mensagens. Preguei algumas sobre os sinais. Edielson e Lucas me ajudaram. Edielson e Lucas estarão comigo amanhã, 7h30, tá bom? Temos a nossa última aula extra. Vamos falar a respeito da doutrina do Espírito Santo, né, Edielson?
no Evangelho de João. O Lucas hoje não está aqui conosco, ele está numa semana de provas, junto com a Vanessa, então por isso ele não está aqui hoje, mas amanhã, Vanessa e Lucas, eu e Ediel, se Deus assim permitir, estaremos todos juntos aqui, estudando com vocês a Palavra de Deus. Então, pedimos o seu esforço, o seu empenho, para que você esteja aqui com a gente, tá bom? Um aviso: sábado, encontro das mulheres, 15 horas, confirmem, por favor, para a gente poder se organizar o espaço. Já temos uma lista de 35 mulheres, olha que benção. Então a gente precisa saber se a gente faz aqui, se a gente faz em outro espaço, onde a gente coloca as mesas, onde a gente faz a recepção. Então por isso a gente precisa dessa informação. Então mulheres, confirmem com a Natália, vejam aí como que vai ser a organização de ornamentação, de arrumação das coisas. Então a gente precisa disso. No domingo, pós o culto da noite, teremos o nosso momento de comunhão. Então as famílias aí também já devem procurar a Natália. A gente vai fazer um momento de comunhão e enfim. Os irmãos sabem que a lista está rodando aí no nosso grupo, tá bom? E espero ver vocês no domingo para a gente conversar sobre Malaquias. Malaquias, domingo passado, deu uma sacudida em nós aí, e a gente vai seguir na trilha, ouvindo a voz do profeta de Deus do Antigo Testamento. Eu fico por aqui, desejando para você um beijo, um abraço, uma boa noite, um bom sono, um bom descanso, e oro com você assim: Senhor Deus, amado Pai, cuide dos meus irmãos e minhas irmãs e nos dê uma noite de sono, de paz e tranquilidade. Em Jesus, colocamos a nossa vida, a nossa família e o nosso coração diante do Senhor. Visite-nos, ó Deus, com a Tua graça. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.